dia, pessoal. Muito prazer, eu sou o Matheus, como ele mencionou, executivo de contas da Cimova. A minha experiência vem aí de 8 anos dentro da construção civil. Ainda não me formei em engenharia, estou no 7º período de graduação. E entrei na Cimova como implantador de sistemas, aí correndo as obras. Como estagiário encarregado de obra, eu podia estar dentro da operação na ponta. E na Cimova eu consegui encontrar como pode se ajudar a coleta e transformação de dados que estão vindo lá da ponta. A gente viu muito se falando aqui do planejamento e depois da imputação das informações já num sistema para poder fazer leituras, indicadores e tudo mais. Mas hoje uma grande dificuldade é como colher essa informação e como essa informação vem de qualidade lá das equipes de frente, seja de um operador de uma máquina, seja de um encarregado, seja de um técnico de segurança fazendo um checklist. E esse é o foco da Cimova. A Cimova trabalha com apropriação, digitalização. Não é só um slogan de marketing, mas a gente trabalha com o quê? Transformando processos em resultados. Então, para falar um pouquinho da Cimova também aqui, vou deixar o slide aqui. A gente já tem aí 18 anos de experiência no mercado. Estamos sediados em São José dos Campos, com mais 3 unidades, São Joaquim da Barra, 3 Lagoas e tem a Sailândia agora também no Maranhão. Algumas unidades são estratégicas aí para estar atendendo alguns clientes florestais também, que é Suzano, Arauco, por exemplo. Porque a Cimova não trabalha só com a construção civil, também trabalha com o ramo florestal, com o ramo de agronegócio, atendimento de serviços, porque o nosso foco é colher a apropriação. E aí, em obras, a gente já tem mais de 12 anos de experiências, tá? Aqui são alguns tipos de obra que a gente já trabalhou com os nossos clientes, né? Então é da onde vem todo o nosso know-how de conhecimento, participando de N tipos de obra, barragens, torres, torres eólicas, torres de linha de transmissão, obras de terraplanagem. Então, esse foi o nosso know-how de conhecimento junto com a implantação, sempre dispostos ao quê? Ouvir a dor do cliente e tentar encaixar o processo dele dentro do nosso aplicativo. Aqui eu vou até fazer um adendo, né? Vou até passar mais um slide aqui. A gente chama o nosso aplicativo internamente na empresa de fluxo. Por que ele não é um aplicativo e sim um fluxo? Cada empresa tem o seu fluxo de informações. Então, a gente não é igual, por exemplo, um RP, tipo um SAP da vida, tipo um RM da TOTUS engessado. A gente consegue se adequar ao fluxo de processo do cliente para poder atender a forma de apontamento. Como vocês podem ver aqui atrás, então eu tenho lá na ponta o encarregado apropriando a equipe dele, como vocês podem ver o nome dos funcionários ali, e direcionando onde cada um está em cada atividade. E temos também os equipamentos, seja de transporte ou de linha amarela, fazendo as apropriações no celular. E algo que é de uso comum ali da frente. Uma coisa é eu colocar um hardware gigantesco ou um tablet ali, com um software totalmente muito, vamos dizer assim, muito moderno, que vai assustar aquele operador ou aquele encarregado que não tem um contato com aquilo no dia a dia, e a gente traz o quê? A usabilidade de um celular, que é aquilo que está no dia a dia do encarregado, do operador, com uma coisa mais simples, mais fácil para ele poder estar fazendo as apropriações. Tudo isso a gente vai ver acompanhando num painel web, como vocês podem ver na telinha do lado direito ali de vocês, tem uma gestão à vista. Tendo sinal de internet e conectividade na obra, isso pode ser acompanhado em tempo real. Tem ali também um indicador de quanto tempo o celular não tem comunicação. A gente sabe que obras de infraestrutura, existem essas barreiras de transmissão de internet. Tem empresas que vão investir num custo de uma satelital, fazer uma rede mesh dentro da obra. Tem empresas que não conseguem esse tipo de investimento e conseguem diminuir o tempo de transmissão como? Por exemplo, a minha equipe acessa um refeitório todo dia, então eu vou colocar um Wi-Fi ali, vou cadastrar os aparelhos nessa rede Wi-Fi, toda vez que a minha equipe vem para almoço, eu vou ter essa transmissão de dados, então tenho delay de informação menor.
Agora, eu não tenho como colocar a internet, por exemplo, nesse refeitório. O que eu vou ter? Eu vou ter sempre leituras de dados de D-1, porque no fim do dia a equipe volta para canteiro ou para algum alojamento que seja, ali vai se ter contato com a internet, seja GSM ou seja Wi-Fi, e vai transmitir esses dados sem necessidade de ter nenhum comando. Funciona, vou dar um exemplo básico, igual quando a gente manda uma mensagem do WhatsApp que você enviou, a pessoa não recebeu porque ela está sem sinal. A hora que ele pega sinal ali, não tem que dar nenhum comando de send ali para isso estar sendo enviado. Ele é enviado automaticamente, tá, pessoal? Aqui, como vocês podem ver, pegando a linha do fluxo, né? Aqui do meu lado esquerdo eu tenho um fluxo de caminhão basculante e do meu lado direito eu tenho um fluxo de equipamento de linha amarela. Então, por que eu tenho fluxos diferentes? Porque as operações são diferentes. Imaginando um caminhão aqui do lado esquerdo, ele carrega, transporta, descarrega, transporta vazio. E ele fica nesse ciclo. Quando ele clica naquela tela carga, ele vai pedir para o operador informar qual é o local que ele está carregando, qual o material que ele está carregando e o tag do equipamento, seja número de frota, número de ativo, cada empresa trata de uma forma, qual o número do equipamento que está carregando ele. Aí você vai falar assim, mas pô, Matheus, o pessoal faz isso? É uma quebra de cultura, toda ferramenta é uma quebra de cultura, né? Toda solução tecnológica é uma quebra de cultura na ponta, e agora a gente começa no básico, fazendo o pessoal entender como isso deve ser feito. Mas para ajudar e mitigar erros, a gente tem outras formas de estar ajudando eles a não ter que inserir essa informação. Como? Automatizando. Só que a gente sempre parte do princípio que antes de automatizar, a sua equipe tem que entender de onde a informação está sendo gerada. Porque se amanhã ou depois a automatização falhar, ele tem que saber como gerar essa informação. Então, hoje, o que a gente consegue entregar? Quando ele clica ali em carga, ele não precisa informar o local que ele está carregando. Dentro da obra, a gente cria cercas eletrônicas, que daí, quando o equipamento entra dentro daquela área, ele já se identifica onde ele está. Dentro desse cadastro de área, parametrizado lá no ambiente web, eu já coloco qual é o material que está carregado ali. Aí tem mais um ponto. Como que eu vou saber qual equipamento está me carregando? A gente tem um hardwarezinho que ele chama-se Beacon. Ele é como se fosse um tag de sem parar, ele é colado nos equipamentos, então quando o caminhão se aproxima, ele identifica via Bluetooth o mais próximo dele, vai aparecer uma lista ali, né, que vai ter N equipamentos, mas aquele que estiver mais próximo ele identifica e já cadastra isso automaticamente. Então, o operador só precisa sinalizar que ele está fazendo carga, ele não vai precisar informar qual é o local, qual é o material e qual é o equipamento. Então, isso já é um módulo mais avançado para a gente digitalizar o processo e automatizar, né? Primeiro a gente digitaliza, que é isso aqui que vocês estão vendo, depois a gente começa a automatizar para estar ajudando a ponta lá, que a gente sabe que tem N níveis de escolaridade lá do pessoal que está na ponta, que é a maior dificuldade. Hoje a maior dificuldade, igual a gente ouviu o pessoal citando aqui, entre dia 25 e dia 30 não se consegue falar com ninguém. O forte que a gente tem hoje é o quê? Eu vi isso durante os 8 anos de experiência, você ter analistas e pessoal administrativo em obra, chegar nessa época e ter uma pilha de documentos e ficar fazendo lançamentos em planilhas, em sistemas, em ERP, ficar ali lançando informação. Então, ninguém ali estava fazendo, assim, propriamente dito, uma análise de dados. Primeiro, eles estavam inputando os dados para depois fazer a análise disso, então, o tempo que se perde fazendo esse tipo de operação. Agora, você tendo a ponta, que é lá a sua equipe, seja seu encarregado, seja seu operador, seu motorista, gerando essa informação de qualidade, você vai ter essa informação em tempo real ou com um delay pequeno, para você fazer realmente análise e gestão da informação. Isso depois a gente consegue integrar com N ERPs do mercado, SAP, TOTUS, entre outros, através de APIs. Tá? E o que a gente faz também? A gente fala integração, mas a gente tem 2 steps, né? O primeiro deles é o sincronismo. O que é o sincronismo? Temos que, como foi falado aqui, integração entre ferramentas. Só que integração, às vezes eu só vou entregar para aquela ferramenta uma informação. Quando eu vou implantar o sistema, às vezes ele vai precisar de uma alimentação de dados. Eu preciso alimentar ele do meu efetivo,
dos meus equipamentos, das minhas frentes de serviço, os meus centros de custos e por aí vai. Lembrando que a Cimova não trata custo, tá? Ela trata só a apropriação. Eu vou te entregar as horas trabalhadas, as horas da máquina, os orímetros da máquina, a produção, o avanço da obra. Eu não vou tratar custo, tá? Então, pensando nisso, os 2 steps é o quê? Eu tenho o primeiro step que se chama sincronismo. Eu vou sincronizar na plataforma tudo que já está lá no seu RP. Você não vai precisar subir isso ou cadastrar isso na mão. Eu sincronizo isso para dentro do sistema, seguindo lá, vejo os campos que você vai julgar que são os principais que você precisa para ser feita a apropriação. A gente traz crachá, nome, qual é a obra, qual centro de custo está esse recurso, e a gente traz ele para o sistema, e depois, quando é feito todo o apontamento, no fim do dia, por N tipos de login de acesso, pode-se ter uma aprovação de um engenheiro, por exemplo, da obra, um engenheiro de planejamento, um engenheiro de produção, que ele vai verificar aquilo que foi feito no dia, a parte diária, o RDO, RDC, cada empresa chama de uma maneira, ele vai validar aquilo e dar um ok, para aí sim a gente integrar de volta lá no RP essa informação onde você precisa. Então você tem uma atividade X e você precisa saber o avanço dela diariamente, a gente vai integrar isso lá para você ir acompanhando, seja no seu RP ou nas suas ferramentas de controle de planejamento. Vimos algumas aqui também sendo apresentadas, que a gente pode estar conversando no futuro aí para estar se conversando entre as ferramentas, criando as APIs aí para a gente entregar essa informação, tá? Aqui, para vocês verem, focando de novo, né? Vou sempre estar batendo na mesma tecla, na ponta. Para ser na ponta tem que ser simples, tem que ser didático. A gente sabe como que é o encarregado, como que é o motorista. Olhando para a tela do celular aqui, ó, isso é um encarregado que faz uma apropriação. Então ele vai lá, monta a equipe dele, depois ele vai colocar a equipe em serviço ou em produtividade. Ele vai depois aparecer lá as interferências, os funcionários. Quer ver a próxima? Não tem a próxima tela. Na próxima tela seria, por exemplo, ele seleciona o funcionário, depois o grupo de atividade e a atividade propriamente dita que ele colocaria aquela equipe. Então, um funcionário mudou de atividade, ele vai ali, seleciona qual é o funcionário e muda esse funcionário de atividade. Ele não tem como fazer igual é feito no papel, por exemplo. Hoje no papel a gente pega e coloca assim, das 8 ao meio-dia fiz escavação. Do meio-dia às 13, refeição. Das 13 às 17, escavação novamente. Aqui não, o encarregado está ali na frente de serviço com a equipe, então ele vai selecionar os funcionários deles, igual aquela última tela ali, ele vai selecionar os funcionários e colocar na atividade. Posso colocar todos em uma ou distribuir. Alguém mudou de atividade, algum funcionário mudou de atividade, ele seleciona aquele funcionário e coloca qual atividade aquele funcionário está. Temos também a questão do empréstimo de funcionário para mão de obra. O que é esse empréstimo funcionário? Eu sou encarregado, chega algum funcionário da minha equipe e vai para outra. Ele chega até mim, eu dou baixa nele aqui por leitura, pode ser leitura de QR Code ou digitação de crachá. A gente recomenda que coloque QR Code no crachá porque fica fácil. Ele clica no botão ali, ler código de barras ou QR Code, só dá um bip no crachá, aquele funcionário já não está mais apropriado na equipe dele. A hora que ele chegar na equipe do próximo encarregado, ele vai bipar aquele crachá e vai apropriar e alocar o funcionário naquela frente de serviço. Com isso, a gente não tem aquelas questões de ter frentes de serviço muito inchadas ou frentes de serviço que não cumpriram uma determinada atividade porque estavam defasadas. Mas no diário de obra, contemplava lá uma equipe de 10 pessoas, sendo que no meio do dia você perdeu ali 2 ou 3 funcionários por empréstimo. Então, a gente tem aí os dados bem reais do que está acontecendo na frente de serviço. O trabalho mais árduo é o quê? A quebra de cultura e fazer o pessoal entender essa apropriação. Ele não vai mexer no celular o tempo todo. Entre uma mudança de atividade ou uma interferência acontecer, são horas. Então, ele vai ali, apropria e depois já sai daquela tela e vai até trabalhar junto com a equipe, igual grandes casos aí tem do encarregado trabalhar junto com a equipe, tá? Aqui são alguns cases de sucesso da Cimova. Temos alguns clientes presentes aqui também, né? A Cortez Engenharia, a Andrade Gutierrez. Falando um pouquinho da Cimova lá, que a gente também está fora, não só no Brasil, mas também fora. A gente começou a sair fora do Brasil com as construtoras. Com a Zagop, que é um braço da Andrade Gutierrez, com obras na África, na Europa, República Dominicana. Foi como a gente aí... Desculpa, me perdi aqui. Como a gente
ultrapassou barreiras aí das fronteiras do Brasil. Depois, agora, por uma prospecção nossa, direta, sem algum cliente nos levar até lá, a gente conseguiu a Tecnovia, é uma construtora de Portugal, recentemente reformou o autódromo de Portugal, que recebe a Fórmula 1 e MotoGP, então foi uma prospecção direta nossa. Fora a construção civil, temos as concessionárias da John Deere e N concessionárias agrícolas e de linha amarela, que estão espalhadas aí pela América Latina e também aí América Central, também temos clientes ali nessas partes do nosso globo aí. Aqui são alguns cases de sucessos, vocês podem procurar essas pessoas lá do Grupo Agis, que é a antiga Ferreira Guedes. Civil Master, um cliente recente que fechou com a gente, né? Já está usando a ferramenta há 4 meses. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma parte do depoimento frisado, né? Uma parte que nos chamou a atenção, mas se vocês quiserem, podem estar procurando a gente ali depois nos estandes. A gente tem um depoimento completo do Fábio, da Civil Master, onde ele cita o que ele sentiu com a Cimova nesses 4 meses. Então ele cita aqui que é revolucionário pensar que todos os dias às 8 da manhã em ponto eu recebo um relatório do que aconteceu no dia anterior. Fora isso, ele também citou que, apesar de tudo, apesar de toda a tecnologia, a Cimova é simples. Como vocês viram a tela de celular ali, a gente não é nenhum aplicativo da Apple cheio de perequetef, cheio de coisa. Ele é simples porque a ponta que está gerando essa informação tem que ter aquilo didático, tem que ter aquilo fácil. Então, isso é para a gente pensando na geração da informação e como tem que ser fácil para quem está gerando essa informação lá na ponta. Tá? Fora isso que ele comentou, ele também citou não só a questão da simplicidade, como a Cimova, a gente ouve a dor do cliente, como todos aqui devem fazer. A gente ouve a dor do cliente para ajustar o fluxo de acordo com o processo de cada cliente. Então, a gente tem ali algumas ferramentas que são padrões, que são cases de sucesso. Quando a gente faz um contato com o cliente, a gente tenta entender qual é o cenário de segmento dele e fala para ele, olha, a gente tem isso. Lembrando que isso é uma estrutura, mas eu posso estar ajustando de acordo com o seu fluxo, de acordo com o seu processo para melhor te atender. Porque se eu fugir muito e fizer muito engessado, quem vai gerar a informação lá na ponta não vai conseguir lançar. Então a gente gosta também, no primeiro momento, antes de fazer uma implantação, porque todo sistema tem implantação, a gente gosta de fazer uma validação. Antes da gente entregar o sistema em produção, a gente faz uma validação, que é o quê? Faz uma visita em uma obra, durante 1 semana ou 2, isso fica a critério de negociação, e traz para a mesa de conversa ali o planejamento da obra, a produção da obra, os encarregados, no caso, se for ter parte de equipamentos, os motoristas, os operadores. Por quê? São eles que vão gerar as informações, que vão dar as melhores ideias. Porque é eles que vão estar fazendo apontamento. Porque às vezes a gente vê projetos que começam só corporativo e não envolve a ponta, a hora que chega na ponta ele não se adere. Aí a ponta fala o que eu vi alguns falarem aqui, não funciona, não vai dar certo, não é assim. Então a gente pega e envolve toda a ponta, todo o processo ali. Lógico, gera algumas discussões, porque planejamento e produção sempre estão ali em atrito. O planejamento quer que seja assim, a produção fala que não vai dar e por aí vai, mas a gente tenta ser ali um conciliador para poder fazer o processo estar bem aderente aí a todo o departamento e realmente fazer o que mais importa, que é colher a informação e depois integrar isso para vocês estarem fazendo as tomadas de decisão. A gente tem gráficos, dashboards para poder, gestão à vista. Convido vocês a ir lá ao stand depois que a gente pode mostrar. E também APIs aí para integração, ou se não, levar para um BI. Como a Cimova é um adendo ali, que vai poder estar integrado ou não, você pode ter mais N outras ferramentas que você faz controle. Daí, se você faz toda a sua gestão, seja suprimentos e demais controles de obra de um BI, a gente entrega uma API para você poder estar fazendo tudo isso compactado num único lugar ali, um controle para depois uma apresentação mais gerencial e corporativa. Então, eu deixo aqui o meu contato, agradeço aí a poder estar presente aqui no evento. Primeira vez que a Cimova participa. Minha primeira vez também participando de um evento desse. Geralmente é o nosso diretor que vai. E ele me deu essa missão de vir aqui para poder estar representando a empresa. Peço desculpas por alguma coisa. Fico meio nervoso assim, para poder falar em público. Foi ótimo, mas Lucas. agradeço. Muito obrigado.
Eu tenho certeza que a gente vai ver um pouco disso que tu disse de dados e visão BI quando o Bruno virar daqui a pouquinho falar também sobre a experiência que tem usando o Simova e também com o M2.